Opa, e aí galera, beleza? Então na aula passada a gente já começou a ver a gente viu o que eram as dispersões e começamos a trabalhar com as soluções e as classificações de soluções. Tá, mas uma solução, alguma coisa que tenha 20 gramas de sal em 1 litro de água é a mesma coisa que algo que tem 10 gramas de sal em meio litro de água? Ou 10 gramas de sal em 25 litros de água? É ou não é? A resposta para isso é não sei. Como assim? A gente precisa comparar as soluções. Existem soluções que são diferentes entre si, tendo o mesmo soluto e o mesmo solvente. E é isso que a gente vai ver aqui, trabalhando com as unidades de concentração. Então é isso, galera. Para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti. Vou junto com vocês aí nessa jornada. Vamos nessa? Então, tá. A gente prepara uma solução no laboratório, tá? Colocando sal na água, ou o que quer que seja que você esteja diluindo lá, colocando glicose, uma solução de glicose em água, sacarose em água. Tá. O que você vai fazer? Você sempre vai preparar aquilo lá, vai guardar num frasquinho e vai ter que pôr um rótulo. É bem importante rotular. Né? Não é toda a solução de glicose em água que é igual. Sim, é a mesma solução, o mesmo solvente, mas... Mesma solução não, o mesmo soluto, o mesmo solvente, mas não é exatamente a mesma solução. Pode ser que seja diferente. Então a gente vai ter que rotular a solução, tá? E tem que de um jeito que você vai ter que mostrar o que está feito ali, tá? Então o que a gente vai pôr? A gente vai sempre pôr qual é o soluto, qual é o solvente e qual é a proporção entre eles, tá? E tem vários jeitos da gente escrever essa proporção entre eles, que são as unidades de concentração. Obviamente, a data do dia que você fez também é bem importante, tá? Então, quais são as unidades? Quais são os jeitos da gente ver essa proporção? Temos vários, tá? O primeiro é esse título aqui, que o título pode ser tanto título em massa quanto título em volume, tá? Primeiro o título em massa, tá? O símbolo é o tal grego. Você também pode encontrar ele mais ou menos assim, tá? Ou pode ser com T também. É a porcentagem, isso aqui é a porcentagem em massa de soluto na solução. Então a formulinha vai ser isso aqui, ó. O título é a massa de soluto sobre a massa da solução. Então, bem simples. Eu tenho 20 gramas de NaCl e 100 gramas de solução total. O meu título vai ser 20 gramas sobre 100 gramas da solução. Ó, grama com grama corta, então o título não tem unidade. 20 por 100 é a mesma coisa que 0,2, que é a mesma coisa que você dizer 20%. Tá? Claro, aqui eu peguei os números mais simples possível, mas você pode calcular, eu tenho 15 gramas de soluto em 32,5 gramas de solução. Tá? Bem simples, você vai calcular a porcentagem da massa da solução que vai corresponder à massa do soluto. Bem simples, né, o título. E agora a gente tem o outro título, que é o título em volume. O símbolo é o mesmo, a gente coloca um Vzinho embaixo. A gente usa isso aqui para líquidos, e é bem comum. Já viram bastante por aí. Tá? É a mesma coisa, é a porcentagem em volume de soluto sobre volume da solução. A fórmula é isso aqui, ó. Título é volume. Quando a gente coloca o 1 embaixo, a gente vai estar falando do soluto, tá? É o volume do soluto por volume da solução.
Mas como assim? Você falou que eu vi em vários lugares, nunca vi isso. Ah, não? Nunca ouviu falar em álcool 70%? É uma solução em que você tem 70 ml de álcool a cada 100 ml de solução. Isso vai ficar 0,7, que é igual a 70%. E quanto que eu tenho de litros de água litros de álcool por litro de solução? A mesma coisa, né? Não importa a unidade aqui. Se você mantém a mesma unidade, eles vão mudar proporcionalmente. São 70 litros para cada 100 litros de solução. Beleza? Então, título é uma porcentagem. Pode ser o título em massa, é a porcentagem em massa que aquele soluto representa na solução. 30 gramas a cada 100, 30%. Título em volume é para líquidos. Você vai ver a porcentagem em volume que o seu soluto representa na solução. Tá? Agora a gente vai para mais importante aqui, que é a concentração simples, que a gente chama, ou concentração comum, ou concentração em gramas por litro. Opa! Concentração em gramas por litro, já sei resolver, né? Se é gramas por litro, deve ser quantas gramas de soluto eu tenho a cada litro de solução. Não é? Sim, é isso aí. Né? O símbolo é C e vai ser a massa de soluto expressa em gramas a cada litro de solução. Então, C é igual a M1 sobre V. Por exemplo, em uma solução de sacarose, que eu tenho lá 50 gramas de sacarose em meio litro de solução, em 500 ml. Como é que eu vou fazer? Colocar lá, C é igual a 50 sobre 500, corto, fica 0. Então é 1 sobre 10? Não, né? Veja, embaixo as unidades são importantes. A gente tem que trabalhar com gramas por litro. Então a gente vai pôr a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Então se eu tenho lá a concentração é 50 gramas em meio litro, se eu estou falando de 500 ml. Isso significa, se eu tenho 50 gramas em meio litro, em 1 litro, pode fazer por regra de 3, pode só multiplicar. Isso aqui é bem fácil. Se eu tenho 50 gramas a cada meio litro, em 1 litro eu vou ter 100 gramas. Então essa é uma solução de 100 gramas por litro. Tranquilo, né? Concentração simples é a massa de soluto, né? Você vai lá e vai medir a massa, você vai pôr numa balança antes de fazer a solução por litro. Por litro de solução geral. Mas e se eu tenho 100 ml? 100 ml é 0,1 litro. Tá? A gente precisa sempre estar trabalhando em gramas por litro. Funciona você trabalhar em miligrama por ml, mas não é assim que a gente trabalha, tá? Em geral, o usual é utilizar gramas por litro, tanto que isso aqui é conhecido como concentração em gramas por litro. Outra unidade importante aqui é a densidade, né? A gente já viu antes o que é a densidade, que é representada por D ou pela letra grega Rho, isso não é um P, tá? Que é a massa de solução por volume de solução também. Mas como é que eu sei aqui quanto que eu tenho de soluto? Como é que eu consigo caracterizar essa solução só trabalhando com a densidade, se eu não estou trabalhando com
se eu não estou trabalhando com o soluto, eu estou trabalhando só aqui, ó, massa sobre volume. Digamos lá, se tem a densidade, você tem 110 gramas de solução em 100 ml de solução. Tá? Isso aqui vai ser 1,1 grama por ml. Ó, não se confunda que aqui em geral a gente trabalha em grama por ml, enquanto na concentração lá a gente trabalha em geral com grama por litro. Isso aqui não é concentração, isso aqui é a densidade, que significa que cada ml da solução vai ter 1,1 gramas. Gramas do quê? Do soluto? Não, da solução. Solução também tem massa, não é só sólidos. Líquido também tem. Significa que se você pegar lá 100 ml de solução, você vai ter 110 gramas, o que vai equivaler a 110 gramas. Se você vai pegar 500, vai ser 550 gramas. Mas como é que isso aqui caracteriza a solução? A solução não é alguma coisa em geral em água? Você vai comparar essa densidade com a densidade da água, que a gente conhece, né? 1 grama por ml. Você compara as duas e você vai saber quanto tem de soluto aqui. A densidade ela é bem utilizada para você saber o quanto tem do soluto quando não foi você que preparou a solução. Você consegue medir a massa, você consegue medir o volume, então você consegue medir a densidade. Enquanto você calcular o título ou a concentração é bem mais complicado se você já não tem os valores que foram colocados para fazer essa solução. Tá? Então é bem simples, é a relação entre a massa e o volume da solução e não do soluto. Tá? Próximo, e acho que o mais importante, esse aqui junto com a concentração lá, esse aqui acho que é até mais usado, a molaridade, que é representado por Mi ou por colchetes. Tá? Pode ser só os colchetes vazios, ou se, por exemplo, você encontrar lá assim, NaCl entre colchetes, isso aqui é a concentração molar de NaCl ou molaridade de NaCl, que é a mesma coisa. Tá? Isso é o número de mols de soluto em 1 litro de solução. Espera aí, número de mols? O que é isso? A gente nunca falou nisso. Eu sei. Então vamos voltar lá quando a gente estava falando de número de massa num átomo, lembra? E que tem vários isótopos que são números de massa diferentes e tal. A gente vai falar agora de massa atômica, que é relacionada ao número de massa. Lá na estequiometria a gente vai ver direitinho como é que a gente calcula de verdade a massa atômica de cada elemento. Tá? Mas isso aqui, sem entrar muito em detalhe, a gente vamos ver que isso é uma unidade relativa. O que é uma unidade relativa? Quase tudo é unidade relativa. Quase tudo. Por que a gente mede as coisas em quilogramas? Porque a gente compara com uma unidade padrão que foi criada sabe-se lá quantos anos atrás, que alguém chamou aquilo lá de 1 quilograma ou de 1 grama. Né? 1 metro é esse tamanho porque sim, alguém disse que aquilo lá era 1 metro e a gente usa isso como 1 metro. A gente usa essas medidas. Lá nos Estados Unidos, em geral, eles usam polegadas, jardas. Por quê? É um padrão que alguém criou. Aqui, em massa atômica, a gente vai trabalhar em U, que chama unidades de massa atômica. Tá? E qual que é esse padrão? Isso aqui vai ser o tamanho do átomo, vai ser a massa de um átomo. É a unidade relativa em relação ao carbono 12. Carbono 12 é o isótopo mais comum do carbono, um dos elementos mais importantes de todos. Alguém resolveu usar ele como padrão. E como ele tem 12 de número de massa, né, ele é o isótopo mais comum, é o que tem 12 de número de massa, disseram que o carbono tem 12 U
de tamanho. A massa atômica dele é 12 unidades de massa atômica. Então, se ele tem 12 unidades de massa atômica, né, ele tem 12, a gente vai dividir ele em 12. 1 sobre 12 desse carbono vai ser uma unidade de massa atômica. Então, a gente vai... Massa atômica, a gente basicamente está comparando o tamanho de um átomo com o tamanho de um átomo de carbono 12. Beleza? Então, é a massa de um átomo expressa em U, não em G. Um carbono 12 tem 12 gramas? Você está maluco, né? Imagina se cada carbono tivesse 12 gramas. Você tem noção quantos carbonos tem no teu corpo? Nem eu, são muitos. Se cada um pesasse 12 gramas, tá? Não se confunda. U é uma coisa, gramas é outra. A gente tem essa relaçãozinha aqui que não precisa decorar, tá? Um U vai valer 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Tá? É muito menor do que uma grama. 1 grama. Então a gente vai trabalhar aqui com U, unidades de massa atômica. E a massa molecular, né? Porque não adianta a gente falar da massa na massa de um átomo se a gente está trabalhando com moléculas, né? Por exemplo, lá a glicose. C6H12O6. Não interessa a massa de um átomo, interessa para a gente a massa da molécula. Vai ser a massa molecular, vai ser a soma das massas atômicas. Tá? Aqui a gente vai, nas massas atômicas, a gente vai acabar tabelando. Né? Depois lá na estequiometria a gente vai calcular, vai ver certinho como é que se calcula, mas a gente sabe os mais comuns. A gente sabe, por exemplo, que o H, a massa atômica dele é 1U. É 1 sobre 12 do carbono 12. E a gente sabe que o O, por exemplo, vale 16U. Então ele é maior que o carbono. E vários outros. A gente tabela, a gente sabe qual é a massa atômica de todos os átomos. E aqui a gente vai trabalhar com a massa de uma molécula, quando a gente está falando de massa molecular. Se a gente estiver falando de compostos iônicos, né, que fazem ligações iônicas, a gente pode, em vez de usar massa molecular, a gente pode usar a expressão massa-fórmula. Tá? Mesma coisa, mas é porque muitos teóricos dizem que compostos iônicos não são moléculas, são compostos iônicos, são coisas diferentes. Tá? Então, aqui nesse exemplozinho, quanto que a gente tem? A gente tem, a cada molécula, a gente vai ter 6 moléculas de carbono. O carbono vale 12, então a gente tem 6 vezes 12, certo? Quanto que é 6 vezes 12? Não vale na calculadora, não vai ter calculadora na prova. 72. O H vale 1. E a gente tem 12. Esse aqui é fácil, né? 12 vezes 1, 12. E o oxigênio, ele vale 16U. E a gente tem 6. Né? 6 vezes 16 vai dar 96. Tá? Somando. Então a gente tem 72 unidades de massa atômica em carbono, 12 em hidrogênio, 96 em oxigênio. Somando os três, você vai ter 180U. Então a massa molecular da glicose é 180. Tá? Bem simples, é só somar a massa atômica de cada elemento. Tá? Óbvio, se tem 6 carbonos, você vai fazer 6 vezes 12, mas você pode fazer 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12. Né? Faz como você achar melhor. Tá, mas a gente estava falando de mol. O que é um mol? Bom, lembra a gente falando de padrões? Também é um padrão que criaram. Que vai sair do número de Avogadro.
dos nomes mais famosos da química também. O mol é a quantidade de matéria que tem em 12 gramas de carbono 12. Então o que ele é? Uma função matemática. É uma função que vai relacionar o número de moléculas que a gente tem ou o número de átomos. O mol pode ser... A gente pode estar trabalhando com átomo, com molécula, com íon, com qualquer coisa. A gente pode ter um mol. O mol é um número. A gente pode ter um mol de grãos de areia. Não existe no planeta Terra um mol de grãos de areia, tá? Para você ter noção o quanto é alto esse número. Enfim, mas o mol é esse número aqui, o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Esse número ele relaciona quantos átomos você precisa, esse é o número de átomos que você precisa para você ter aquela massa atômica expressa em gramas. Confuso, né? Mas aqui, ó, por exemplo, você tem 12 gramas de carbono 12, né? O carbono tem 12 U de massa atômica. Então, em 1 mol de carbono, que são 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12, a gente vai ter 12 gramas de carbono. Glicose, 180. 1 mol de glicose são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. E qual vai ser a massa de 1 mol de glicose? 180 gramas. Então, isso aqui é a conversão entre a massa atômica, a massa molecular, aquele U que a gente usa, que é em função do carbono 12, para gramas. É basicamente um número de conversão. Se você tiver 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ou moléculas, ou íons, você vai ter a massa dessa quantidade aí vai ser igual à massa atômica, ou a massa molecular, ou a massa fórmula. Beleza? Vamos ver melhor isso aí lá na estequiometria, a gente vai revisar isso direitinho. Mas vai formulando esse conceito na tua cabeça. Tá? Então a massa molar, que a gente chama, é a massa que corresponde, é a massa de 1 mol da substância. 1 mol de carbono 12 tem 12 gramas. Então a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. Cada mol tem 12 gramas. Da glicose, 180 gramas por mol. Cada mol tem 180 gramas. Isso a gente vai chamar de massa molar e o símbolo vai ser um Mzão maiúsculo. Tá? Vai ser representado em gramas por mol. Várias vezes você pode encontrar também como grama-mol só. Então, o número de mols de uma substância vai ser a massa sobre a massa molar. Como assim? Eu tenho 100 gramas de água. Quantos mols de água eu tenho em 100 gramas? Bom, você vai usar a fórmula. Número de mols vai ser a massa, 100 gramas, pela massa molar. Qual que é a massa molar da água? Vamos lá. H é 1, né? A massa atômica do H é 1, vezes 2, dá 2. Oxigênio é 16. Então, 16 mais 2 dá 18. Daí é só fazer aqui a continha. Né? 18 gramas por mol. Tá? Números ruins aqui para fazer conta, mas enfim. Vamos fingir que é 180, só para não perder tempo com matemática. 180 aqui por 18, você vai ter 100 mols
de água. Tá? Ah, e se fosse o 100? Só dividir o 100 por 18. Mesma coisa que dividir 50 por 9, 51... É mais ou menos 17 por... Dá mais ou menos 5, tá? Mas é só fazer a continha, tá? Plural de mol é mols ou moles. É estranho, mas é isso aí, tá? Então, voltando lá para aquele slide, ó, molaridade, expresso aqui com colchete ou com mi, é o número de mols de soluto que tem em 1 litro de solução. Então, a gente vai encontrar ou dessa forma aqui, que a molaridade vai ser número de mols por volume em litros, né, volume da solução. Bem, por exemplo, ali, se a gente tiver Mi é igual a... Temos 2 mols de NaCl em 200 ml de solução. Opa, 200 ml? Não, a gente não vai usar. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 a cada 0,2 litros. Tem que saber bem essas conversões de unidade. Tá? 2 a cada 0,2 litros é a mesma coisa que 10 mols por litro. Beleza? Tá, mas e se eu não tiver o número de mol certinho? Você pode calcular pela massa do soluto e pela massa molecular dele, tá? No exemplo lá da glicose, por exemplo, a gente temos 360 gramas de glicose dissolvidas em meio litro de solução. Então, você pode calcular aqui a concentração lá, que era 360 gramas em 500 ml, ou meio litro, significa 720 gramas por litro. Mas não é isso que a gente quer. E a molaridade? Bom, a gente não sabe. Você pode calcular o número de mols lá pela formulinha ali de trás. É a mesma coisa. Isso aqui é só aquela fórmula lá de trás aplicada na fórmula de cima. Mas então você pode ter aqui, molaridade vai ser 360 gramas dividido pelo 180 gramas por mol. Lembra? Massa, que é a massa molar lá da glicose, vezes meio. Isso aqui, 360 por 180 vai dar 2. 2 dividido por meio vai dar 4. 4 mols por litro. Por que é importante essa molaridade? Por que eu disse que ela é uma das mais importantes? Vamos ver melhor ali nas reações químicas? Mas lembra no comecinho da aula que eu falei que as reações químicas, para elas acontecerem, a gente precisa que uma molécula de uma coisa encontre com uma molécula de outra? Importa a massa para isso ou o número de moléculas? Se a gente tiver lá 4 mols, são 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se tiver 4 mols de alguma coisa, é mais provável que ele encontre com a outra substância do que se eu tiver 1 mol só. Então é mais ou menos por aí que a gente vai ver. Tá? Aqui, molaridade é o número de mols de uma substância em 1 litro da solução. O número de mols do soluto num litro de solução. A gente ainda tem mais. A gente tem aqui, ali a gente estava falando da concentração molar, que era a molaridade, e aqui a gente tem a concentração molal, a molalidade. O que é isso? É o Cebolinha tentando falar molaridade?
Parece, né? Horrível esse nome. É horrível e eu nem gosto dessa unidade, nem acho ela útil. Mas enfim. A molalidade, representada por ml, é a quantidade de matéria, o número de mols de um soluto que a gente tem a cada quilo do solvente, não da solução. Ó. M2, quando tem um 2 embaixo, a gente vai estar falando do solvente. Tá? Então, você tem, por exemplo, que você tem lá 2 mols de NaCl em 100 ml de água. Mas 100 ml de água são 100 gramas de água, certo? 100 gramas é 0,1 kg. Então, aqui, 0,1. Isso é a mesma coisa que 20 mols por quilograma. Tá? Molalidade. É mol por quilograma. Quantidade de mol de soluto a cada quilo de solvente. A gente encontra ainda outras coisas. Isso aqui é bem utilizado, principalmente em artigos científicos. Em porcentagem, é meio esquisito. É a mesma coisa que porcentagem massa sobre volume ou porcentagem peso sobre volume que não se usa mais tanto, tá? Que é a massa de soluto em 100 ml de solução. Isso aqui, normalmente, você vai encontrar escrito assim, como uma solução aquosa de NaCl ou de KCl ou do sal que quiser, 72%. Daí você para e pensa, você acha que significa que 72% daquela solução é quase tudo KCl e só um pouquinho é água. Não. Quando você encontra porcentagem de sólido relacionado com uma solução aquosa, é isso aqui, é a massa de sólido que você tem a cada 100 gramas, a cada 100 ml de solução. Então, se eu te falar que eu tenho uma solução 70 de KCl 72%, significa que eu tenho 72 gramas de KCl a cada 100 ml de solução. Tá? No caso, a cada 100 ml de água. Né? A massa, o volume do KCl não vai influenciar na solução, é muito pouquinho. Se for ver isso aqui em laboratório, você vai pegar, é um pozinho que você vai pegar para jogar na água. Então é isso que significa quando te falarem porcentagem de sal numa solução aquosa. É a massa do sal em gramas a cada 100 ml. Tá? Em 100 ml, porque em geral você vai preparar essa solução com 100 ml. Eu falei em sal. O que é sal? Funções inorgânicas, uma das próximas aulas aí. Tá? Que mais? Essa aqui é bem utilizada também. Encontra bastante. É em ppm. Que é o ppm significa parte por milhão. É quando você tem um soluto em bem pequena quantidade, que não vale a pena você calcular em gramas por litro. É muito menor. Você vai trabalhar, nem lá em título, que a gente fazia em porcentagem, a gente fazia grama por grama. Não, é quando você tem você tem um soluto muito pequeno em comparação com a tua solução. É assim que a gente mede, por exemplo, poluentes na atmosfera. Você vai falar em partes por milhão. Tá? Poluentes, muitas vezes você usa poluentes num rio, né, dos efluentes. Quantas partes por milhão tem de alguma coisa? É um soluto em bem pequena quantidade. Você vai trabalhar em quantas partes do soluto você tem a cada 1 milhão de partes da solução. Basicamente, o que você está fazendo é você trabalhando com duas unidades diferentes, ao invés de você usar a mesma unidade de massa. Dependendo, pode ser em volume também. Mas aqui, o mais comum é usar miligrama por quilograma. Miligrama é 10 a menos 3 gramas.
quilograma é 10 ao cubo gramas. Então, 1 quilograma é 10 a sexta gramas, que é a mesma coisa que 1 milhão de gramas. Então, se você está trabalhando com... Opa, 10 a sexta gramas não, 10 a sexta miligramas. 1 quilograma é 1 milhão de miligramas. Tá? Então, você pode estar trabalhando, comparando quilograma com miligrama, mas você pode usar lá nanograma, picograma, o que for, você vai considerar essa unidade e vai pegar uma outra unidade que seja 1 milhão de vezes maior, ou seja, 10 a sexta maior. Basicamente, você vai dividir... Opa! Aqui está massa por volume, não é. É massa por massa. Tá? Ou volume por volume. Desculpa aí o erro. Você também pode trabalhar, além de partes por milhão, trabalhar com partes por bilhão. É quando você tem um soluto menor ainda em comparação com o teu solvente, a tua solução. A gente vai chamar de ppb. Quando você tem um soluto em muita pequena quantidade, uma quantidade muito pequena. Você vai trabalhar com partes do soluto em 1 bilhão, a cada 1 bilhão de partes da solução. Você vai comparar lá, mesmo tipo de unidade, só que uma unidade 1 bilhão de vezes menor que a outra. Né? 10 a nona. Se 1 milhão era 10 a sexta, esse é 10 a nona. E a gente usa isso? Usa. O principal usado aqui é para estimar a idade de fósseis. Né? Que usa com radioatividade lá, usa com o carbono 14. Já ouviram falar dele? Mais para frente a gente comenta um pouquinho mais como é que funciona isso. Tá? Então, parte por bilhão é a mesma coisa que a parte por milhão, só que 1000 vezes menor. Tá? A única utilização que eu me lembro agora é isso aqui para estimar a idade de fósseis, mas deve ter outras. Tá, a gente viu lá todas essas unidades e a gente precisa fazer uns exercícios que vão ficar para a próxima aula aí para a gente entender bem. Mas se eu tenho uma unidade, eu tenho um título de alguma coisa, eu tenho a concentração de alguma coisa, eu tenho a molaridade de alguma coisa, eu posso obter as outras... Posso conseguir as outras unidades? Facilmente. Olha só. Aqui, ó, eu tenho título em massa. Lembra? Massa do soluto por massa da solução. E eu tenho a concentração comum, ou simples, ou em gramas por litro. Que eu tenho massa do soluto por litros, ali por volume da solução. Eu não posso isolar o M1, ó, vê, os dois estão trabalhando com massa do soluto, o M1. Eu posso isolar aqui e obter que massa do soluto é título vezes massa da solução. Só passando a massa da solução para o outro lado, multiplicando. E eu posso obter também, ó, passando o volume multiplicando, que a massa do soluto é concentração vezes volume. Bem fácil de ver, né? Gramas por gramas por litro. Aliás, aqui é gramas, é igual a gramas por litro vezes litro. Então, gramas é igual a gramas. Né? Então, ó, a gente misturando, veja que a gente isolou M1 aqui e isolou M1 aqui. M1 é igual a M1, né? Se M1 é igual a M1, ó, a gente pode substituir aqui e aqui. E a gente vai ter que, já girando aqui, porque é mais encontrado assim, a gente vai ter que CV, concentração vezes volume, é igual a título vezes massa. Beleza?
Então aqui a gente tem a relação entre título e concentração. Precisa decorar essa fórmula aqui? Não, né? Se você souber calcular a concentração, se você souber calcular o título, a gente consegue misturar as duas fórmulas. Se tiver dificuldade em misturar as duas fórmulas, pode decorar essa aqui também, não tem problema. Outra coisa, lembra da densidade lá, ó, que é massa sobre volume? A gente aplicando isso aqui, ó, que é passando, eu tenho aqui, ó, CV é igual a título vezes massa. Eu posso passar o volume dividindo. Eu vou ter que C é título vezes massa sobre volume. Massa sobre volume é o quê? É a densidade. Então, eu vou ter aqui a outra formulinha, que é a concentração é título vezes densidade. Mas, em geral, a gente usa aqui título vezes densidade vezes 1000. Por que 1000? Pelas unidades, né? Lembra lá para trás? Opa! Ó, concentração a gente trabalha em gramas por litro, enquanto a densidade a gente trabalha em gramas por ml. Então, para você converter a densidade, você vai ter que multiplicar por 1000. Ou você já faz a conversão de unidades antes de jogar aqui. Tá? Essa aqui é uma formulinha. Concentração é título vezes densidade vezes 1000. Tá? Próxima aula a gente faz os exercícios para relembrar. Vai ficar bem mais simples. Mas aqui a gente tem mais uma relação para ver, que é a relação entre a molaridade e a concentração. Lembra, molaridade a gente pode escrever como massa do soluto dividido por massa molar do soluto vezes o volume. Que a gente pode reorganizar aqui, ó, em massa do soluto por volume vezes 1 sobre a massa molar. Certo? Mas, ó, isso aqui é isso aqui. Então, substituindo aqui, ó, a gente vai ter que μ é igual a molaridade vai ser a concentração em gramas por litro dividido pela massa molar. Né? Que é a mesma coisa que a gente passar para o outro lado lá, falar que concentração é μ vezes a massa molar. E aqui que a gente vai ter a formulinha completa, que relaciona todas as unidades. Concentração em gramas por litro, concentração comum, é título vezes densidade, vezes 1000, se você não tiver feito a conversão de unidades, que é a mesma coisa que molaridade vezes a massa molar do seu soluto. Tranquilo, galera? Eu sei, muitas fórmulas, a gente vai indo aos poucos, não dá para decorar tudo de uma vez, a gente decora fazendo exercício, tá? É importante você ir seguindo as aulas e indo um passo de cada vez, mas é muito importante que você não deixe de fazer exercícios em casa, tá? Não é só me vendo fazer exercício, só vendo o que eu estou falando que você vai aprender. Você tem que fazer o exercício para aplicar o que você vai aprendendo, tá? Então, para a próxima aula, a gente vai finalizar a parte de soluções, vamos falar sobre diluição, aumento e diminuição de volume, mistura de soluções, e vamos fazer uns exercícios, tá? Para fixar bem todas essas coisas. Beleza? Então é isso aí, continue estudando, entra lá no site da Cultive, pega o material, foca nas outras matérias também, não é só a minha que é importante, tá? É tudo importante. Então é isso aí, continuamos juntos, e até a próxima. Fui!